Como é que pode ser tão gracioso e tão pequeno? E hoje vindo aqui num cenário bem diferente, também para gravar de uma forma bem diferente, mesmo que eu deixe a desejar, sempre que eu prometo alguma coisa, né, eu até vou parar com isso, porque eu prometo muitas coisas que eu vou trazer aqui no canal, eu acabo não trazendo e até acabo atrasando muito para trazer alguns vídeos. Mas hoje, né, vamos voltar às reviews aqui no canal, que eu acho que essa é a primeira. Eu talvez tenha feito em outros momentos alguma review de alguma outra série animada, ou série mesmo. Mas eu já nem lembro mais se está nesse canal guardado. Eu acho que eu fiz só uma, talvez, da primeira temporada de The Last of Us, mas enfim. E hoje, com o meu roteiro na mão, que inclusive está bem caracterizado com o estilo de arte que a própria Ellie produz, eu manjo um pouquinho, né, mas eu não gosto de me gabar sobre isso. E tá tudo aqui roteirizado, e hoje vai ser um vídeo roteirizado, né? Eu normalmente não roteirizo muito o meu vídeo, mas hoje é um dia especial, né? Para falarmos do primeiro episódio de The Last of Us, né? E, bom, para começar, eu quero falar sobre o que a série me passou, e a minha opinião ela não vai ser uma opinião de crítico, de cinema e tal. Eu até pensei em fazer isso, mas eu acho que isso ia talvez ir um pouco contra os meus gostos, porque eu sou um fã das coisas. Eu sou um fã de Jurassic Park, um fã da franquia Godzilla, um fã de The Last of Us e de muitas outras franquias também, né? Que eu em breve trarei também aqui para o canal. Logo mais vocês esperarão por novidades, né? Eu sei que eu sempre falo isso, né? Mas enfim. E bom, vai ser uma opinião baseada de um fã, né? Eu não vou ficar me atrelando a critérios minuciosos, ficar deparando lá naquele detalhe que puxa para o outro. Eu vou acabar entrando em alguma coisa meio a ver com isso, mas de um momento eu quero dar a minha opinião, né? Quero falar como um fã, né? Falar pelos sentimentos, vamos dizer assim. E bom, eu não podia deixar de abrir esse vídeo para falarmos de comparar, né, a série com o jogo, que ela já o episódio já começa assim como a série, a primeira temporada começou. Você não deixa de comparar o tempo inteiro a série com o jogo, e ela começa, nesse primeiro episódio, ela começa já partindo do final do primeiro episódio, ou melhor, do último episódio da primeira temporada. Já começa com o diálogo entre o Joel e a Ellie, aquele diálogo que fica aquele mistério, né, se o Joel vai contar a verdade ou não. E ele só fala, né, que ele contaria uma mentirinha, né, para não falar a verdade para Ellie. E isso a gente vai ver ao longo da série, o que vai se desenrolar, né, o que vai acontecer depois daquilo, né. No jogo, esse segredo do Joel, ele tem um peso muito maior. Aqui na série parece que não vai ter tanto quanto teve no jogo, né? Vai ser uma coisa um pouco mais cadenciada, diferente do que aconteceu lá no jogo. A Abby aqui, ela é logo apresentada no começo da série. No jogo a gente acaba jogando com ela e tal, mas a gente ainda não sabe muito bem o que está acontecendo. Aqui na série ela já é logo apresentada. Para quem está assistindo, ela já tem ali os motivos dela, né? Ela já está procurando por vingança e etc. Muita gente reclamou disso. Eu, particularmente, eu não me importei, né? Porque eu já sabia tudo o que ia acontecer. Eu acho que isso até foi... Talvez tenha sido bom para quem já jogou, mas talvez para quem ainda não sabia vai ter uma experiência diferente do que vai acontecer. Um ponto que eu vi muita gente falando, mas que, sinceramente, para mim, eu também não me importei, porque o que não faltou foi polêmica, né, nesse primeiro episódio de The Last of Us, até porque, né, tem uma obra para se referenciar, né, uma obra tão grande quanto a série, né, que é a história que acontece no jogo de The Last of Us. Mas, enfim, é o ponto de o Joel estar fazendo terapia. Que diminui, alguns, né, dizem que diminui o personagem, que faz o personagem se tornar meio bobão, meio paspalhão, tira aquela aura que o personagem teve, mas por mim, cara, eu acho que isso aí agrega muito no que os personagens estão passando, e é mais uma tática ali da série tentar aproximar o público mais novo, né, mais atual, ao público né, da série de The Last of Us. Inclusive, essa terapia que o Joe está fazendo, ela nos revela algumas coisas, além de apresentar uma nova personagem que não existe na história do jogo de The Last of Us, que é essa personagem que ela aparentemente ela vai conduzir alguns diálogos com o Joel, né? Ela vai acabar falando algumas coisas. Inclusive, uma das revelações que a gente tem é sobre a morte do Eugene, que no jogo ela é uma morte ocasionada por um evento natural, né? Ele acaba morrendo de derrame, o que no mundo de The Last of Us, como um apocalipse, todo mundo morre por conta de alguma coisa muito brutal.
morrer naturalmente é uma coisa diferente, né? É algo que não acontece todos os dias. Esses momentos, né, do Joel nessa terapia, eles referenciam muito lá no The Last of Us Parte 2, ao começo também da série, do jogo, que é aquele diálogo que o Joel tem com o Tommy, né? E que muita gente também se incomodou com isso, né? Eu também vi que muita gente se incomodou com isso. Eu não, né? Eu não me incomodo com essas coisas, né? Muita gente procura essas coisas para se incomodar. Eu, de verdade, eu prefiro aproveitar mesmo a série. Que é esse ponto, né? Dele estar falando com uma desconhecida, né? Entre aspas, pelos fãs. Mas que para quem tá vendo, né? Para quem vai aproveitar a série de um outro modo, provavelmente vai ter uma visão bem diferente. Que é, né? Provavelmente o peso que tem no jogo vai ser muito maior, né? Que é o diálogo do Joel tentando contar sobre o que ele fez, né? Quando salvou a Ellie, né? Que ele acabou matando lá o médico, né? Que era o pai da Abby, que a Abby, consequentemente, agora vai acabar vindo por vingança matar o Joel. Temos a apresentação dos espreitadores, que são uma nova espécie de instaladores, né? É uma variação ali, ele ainda tem uma certa consciência humana, mas ele já está quase que completamente transformado em um instalador, né? Que logo por subsequência já vai se transformar após uns 10 anos. Eu não sei muito bem como o tempo da série está acontecendo isso, mas logo após alguns anos ele vai se transformar em um bloater, né? Em um baiacu. E uma cena muito sutil, mas que me impressiona e que me chama a atenção, é a cena em que a Ellie mostra o seu diário, né? Que mostra a Ellie escrevendo ali no diário dela. Inclusive é uma das inspirações para mim fazer o roteiro, né? Para construir o roteiro, que é a forma com que a Ellie, ela conduz ali, ela escreve, né? As coisas que ela tá passando. Eu acho isso daí muito legal, sei lá, humaniza a personagem, sabe? No jogo já é incrível, porque é você quem olha e folha as páginas do diário dela. Aqui na série você vê ali ela escrevendo. Na hora eu lembrei exatamente como a Ellie fazia no diário dela, cara, incrível. Vemos também a cena que acontece no jogo lá, é muito mais sentimental. Aqui na série ela é um pouco mais crua, vamos dizer assim, que é a cena em que o Joe ele pega ali, ele tenta falar com a Ellie, logo após inclusive ela estar escrevendo no diário dela, ele vai ali, pega, vê o violão da Ellie, né, vê que tá faltando umas cordas, ele pega e ele vai consertar, e provavelmente vai ter cenas mais futuramente dele ensinando a Ellie a tocar violão, e também a gente vendo a Ellie tocando o violão que ela ganha do Joel, que é um grande objeto de afeto, inclusive. Uma coisa que eu quero deixar também bem clara aqui nessa série de vídeos que eu vou fazer sobre as reviews, os episódios de The Last of Us, é que eu não vou me atrelar a contar a história completa também do episódio e tal, do que acontece, porque eu não quero fazer isso, os vídeos vão acabar ficando muito longos, né? E eu quero mais falar sobre o que eu senti sobre a série, o que eu acho também sobre ela. E também agora, voltando um pouco atrás, sobre um ponto que eu quero dar a minha opinião aqui, quero falar uma coisa mais esclarecida, é sobre a morte do Eugene. E agora eu vou terminar o vídeo assim porque a minha câmera resolveu parar de gravar e eu não terminei de raciocinar. Quando eu vi, eu já tinha terminado de falar tudo, mas uma boa parte do vídeo já tinha parado de gravar e na hora me deu uma depressão fodida, então agora eu vou terminar de gravar assim com o áudio porque eu estou muito frustrado. Então, continuando, só daquele ponto que eu estava falando do Eugene, que eu contei, né, sobre a versão da morte dele no jogo de The Last of Us, onde ele morre de uma forma natural, mas na série é dito que ele morreu por conta do Joel, das mãos do Joel, mas não porque o Joel quis, ele meio que foi obrigado ali em uma situação de onde salvar a vida de mais pessoas ou salvar a vida ali do Eugene, né, matando ele por conta dele estar infectado, né, matando ele de uma forma rápida até que ele não se transformasse em um instalador. E mais sobre a Abby, naquele caso dela estar sendo retratada sem os seus músculos, né, ter muitas pessoas que estão incomodadas com isso e haverem também muitas críticas sobre a aparência da personagem. Bom, eu na minha visão, eu tenho mais ou menos a visão que algumas pessoas também têm sobre a Abby, que é a seguinte. Eu não acho que esse é o problema. Eu acho que a crítica é válida quando há algum problema, talvez na atuação da personagem e não na aparência dela. Porque senão, assim, meu Deus do céu, né? Muitas outras séries iam sofrer do mesmo problema. Mas, porém, a Abby, ela, na época que The Last of Us Part 2 estava sendo lançado, eu lembro vividamente de muitas pessoas falarem que se sentiam incomodadas da Abby, da personagem Abby, ela ser muito musculosa, ser praticamente um homem musculoso. Daí depois, quando algumas pessoas resolveram entender que era por causa de uma necessidade de vingança, que ela ficou daquele jeito porque ela queria vingança, então ela iria lutar contra um homem que talvez fosse mais forte que ela, então ela ficou mais forte pra bater de frente contra ele. Aquelas pessoas que entenderam
talvez uma parcela delas seja a que está reclamando agora, por conta da aparência da Abby ter ficado fixa na mente delas agora como uma pessoa forte. Só que agora há o outro lado da moeda, né? Por curiosidade, né? Um colecionável da Abby no The Last of Us Part 2. Que é essas pessoas que estão falando que, agora ela perdeu toda a magia que ela tinha. Agora ela não é mais forte, ela é fraca. Pois é difícil agradar essas pessoas. Eu não sei se você percebeu, mas isso é algo que tá me soando bastante nessa série, pelo menos nesse primeiro episódio, e assim vamos ver provavelmente nos próximos, mas que há uma distorção temporal, uma diferença temporal em alguns acontecimentos. Se bem que no jogo, o jogo ele intercala entre flashbacks e algumas memórias, alguns acontecimentos que você não sabe muito bem como eles estão ocorrendo, em que momento eles estão acontecendo. Porque há muitas lembranças da Abby com o Joel que voltam para trás, memórias até da própria Abby também que voltam para trás um pouco no tempo para mostrar algum contexto, sem falar também que a jornada das duas personagens elas meio que estão acontecendo ao mesmo tempo, só que elas são mostradas em momentos diferentes também. O que dá uma boa embaralhada nos acontecimentos do The Last of Us, do jogo The Last of Us Part 2. Mas aqui na série, como não tem ainda, pelo menos, essas lembranças dos personagens, a gente tem uma linha contínua aqui, aparentemente, né, até o momento, né, a gente só teve esse pedacinho de passado, né, da Abby e da Ellie, que foi, né, claro, a retratação do final do que acontece no primeiro jogo de The Last of Us, né, começo agora dessa segunda temporada de The Last of Us, que mostra, né, o depois... o que aconteceu, né, com os que sobreviveram dos vagalumes e o Joel meio que escondendo ali, se submetendo a esconder a verdade da Ellie. O tempo que está sendo passado ele parece que é mais contínuo, mas ele também parece que está trocando algumas coisas, alguns eventos de ordem, né? Parece até mesmo que eu estou vendo, eu sei o que vai acontecer, mas eu não sei bem como vai acontecer, né? É uma sensação que eu acho que só quem viu mesmo a história do The Last of Us Part 2 do jogo vai sentir o que vai entender o que eu tô querendo dizer, né? Que é uma sensação estranha, parece aquele Vale da Estranheza, só que por um lado bom até, que eu sei o que vai acontecer, mas a série ela tenta me surpreender. E uma coisa interessante também sobre avaliar isso do tempo, dos acontecimentos que estão, parece que trocados, de algumas coisas que estão vindo depois, outras que estão vindo antes, e de coisas que estão sendo mais aprofundadas, uma coisa muito pertinente que ficou também na minha cabeça é essa personalidade da Dina, né, da personagem da Dina da série, que ela é bem diferente, mais aprofundada também na série. Isso inclusive é um dos pontos grandes aí que eu admiro muito da série da série dar essa importância muito maior para cada personagem, dá uma importância maior para pontos que você não vê no jogo, né? Claro, que no jogo ele existe brechas para que você sinta o sentimento dos personagens. Claro, você tá controlando, você tá vendo a história acontecendo na tua frente, é você quem tá se adentrando naquela história, né? Mas a série ela também tem que tratar sobre essa história do jeito dela e também com o aprofundamento que ela pode. E o que me chamou a atenção é que, de fato, no jogo, a Ellie é que conta sobre o Joel, a Dina. A relação dos dois está um pouco abalada e tal, né? Assim como está sendo mostrado na série. Mas no caso da série, quem está contando sobre o Joel, sobre coisas que os dois andam fazendo, no caso, o Joel e a Dina, né? A Dina conta pra Ellie que ela viu com o Joel Curtis e Viper, que é um filme fictício dentro do universo de The Last of Us, mas que quem viu no jogo, no caso, quem assistiu esse Curtis e Viper no jogo, foi a Ellie e o Joel, claro, obviamente, só que aqui na série parece, pelo menos me soa isso, que a Dina tá tendo um papel mais do que a Ellie deveria ter, no caso, comparando o jogo à série, né? No caso, parece que a Dina, ela meio que tá suprindo a necessidade da Ellie estar perto do Joel por conta dessa má situação entre os dois, né? Que a gente sabe como é que vai se desenrolar, que eles não estão muito bem e que depois vai culminar em um fato muito desagradável, né? Que vai tornar a Ellie ainda mais vingativa. E só um fato bem curtinho aqui para finalizar o vídeo, é uma coisa que eu notei assim, que foi um detalhe bem bobo, mas que eu queria pontuar aqui nesse vídeo, é que trocaram o alce devorado pelos instaladores por um urso, né? Um detalhe bem... É simples, mas aqui no jogo você vê bem, né? Você olha aquela carcaça inteira destruída, né? Te impressiona bastante. Aqui é um urso, né? Eles trocaram esse detalhe aí, não precisavam, mas foi isso aí que eles fizeram.